Iniciando então mais um dos nossos estudos, o livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós entramos agora na segunda parte, os departamentos, capítulo 1, a Torre de Vigia. Esse é o nosso então primeiro encontro. A gente lembra que na primeira parte do livro, intitulada Os Réprobos, nós vimos a saga, não apenas de Camilo Castelo Branco, mas também dos companheiros que estavam naquela condição inicial de graves perturbações e sofrimentos, e depois daqueles que foram resgatados, levados então para aquela instituição dos servos de Maria, para iniciarem aquele trabalho de reabilitação. Vimos então, desde o primeiro momento, quando houve ali a chegada no plano espiritual na condição de suicida, até o momento em que eles retornaram, chegaram ao plano espiritual, ou melhor, estiveram na instituição, participando inclusive de atividades junto às instituições aqui no nosso mundo material, depois então estando aptos a se desenvolverem agora por outros caminhos, e são esses caminhos agora que nós vamos então conhecer. Bom dia, Angelina. Então, segunda parte, os departamentos. Nós vamos aqui para o primeiro capítulo, a Torre de Vigia, e já nós iniciamos então com uma passagem aqui do Antigo Testamento, que traz para nós uma citação de Jesus, dizendo: que vos parece? Se tiver alguém 100 ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes, e não vai a buscar aquela que se extraviou? Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça um desses pequeninos. É uma mensagem profunda e significativa, que quebra exatamente aquela ideia do dogma do sofrimento eterno, nas regiões infernais, no inferno, sofrendo indefinidamente. Então aqui com essa mensagem nós vemos que todo espírito, como se não bastasse as próprias palavras de Jesus, trazendo para nós então essa não apenas possibilidade, mas a certeza de que todo espírito que, mesmo cometendo grandes erros e sofrendo no plano espiritual, serão resgatados, mas a própria lógica que a doutrina espírita nos proporciona, através da comunicação dos espíritos, traz para nós então essa certeza. Então nós começamos a modificar um pensamento bastante antigo, podemos dizer até milenar, de que aqueles que são rejeitados por Deus sofrerão para sempre. E isso seria uma absoluta negação do amor de Deus por todas as suas criaturas. Então aqui Jesus coloca para nós exatamente essa mensagem, que de 100 ovelhas, se apenas uma se desgarrar, as 99 ficarão nos montes, e essa então será resgatada, será buscada pelo seu pastor. Então, esse vai ser o início do nosso capítulo de hoje, Tic-tac, Fatival, bom dia. Vamos lá. Irmão Teócrito enviara-nos mensageiro com honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Em ali chegando, percebemos que reduzido número de hospitalizados fora distinguido, com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência àqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam alta do tratamento a que se vinham submetendo. Começamos então aqui a abrir as portas do hospital para que aqueles internos então pudessem viver agora, não como pacientes, mas como cidadãos naquela região do plano espiritual,
passando nesse desenvolvimento para tarefas, trabalhos, estudos, né, e não apenas o tratamento em si. Então a gente já vê que esse novo capítulo traz para nós então uma nova energia, vamos dizer assim, né, uma nova vibração muito mais leve, muito mais positiva, já que foi superado, né, ou foram superados todos aqueles momentos tão difíceis e delicados que esses espíritos viveram nessa fase inicial de chegada no plano espiritual, naquela condição tão dolorosa de suicidas que eram. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e Alceste, tomou assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico que nos assistira durante a internação aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura nunca desmedidas, o preclaro, iniciado, dirigiu-se aos assistentes mais ou menos nesses termos: Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando essa reunião para a qual imploramos suas vistas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em hosanas de agradecimentos ao Mestre magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar. Vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos. Mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras nem por isso deixará de se descortinar diante de vós, através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora a fim de exalçá-la às imarcessíveis alegrias do reino de Deus, quem dentre vós não se sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador, certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Reunimo-vos a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazerdes nesse hospital, uma vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos, e enfermos continuareis por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais por que vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores. É que, meus caros irmãos, entrais agora em fase nova do tratamento que convém à vossa recuperação, tratamento esse, de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisareis de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual,
se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores com que devereis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas, graças às afinidades que lhes seriam espontâneas, e ingressaríeis natural e francamente no mundo invisível, como se fosseis em vosso próprio lar doméstico, pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticantes não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Decurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins. Deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes que na terra intoxicam a mente. Escravizastes o coração aos preconceitos maldosos. Alcastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador e rematastes a série de imponderações nas quais vos comprazieis, com um atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação e que por isso mesmo também é o único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Em tão viciadas condições, jungidos a prejuízos calamitosos, nada lograríeis assimilar na espiritualidade, não fora o recurso das formas concretizadas dos empreendimentos a que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental a benefício de vosso próprio progresso. Convinha aplicar a caridade, santa bastante para as mais importantes consecuções em curto prazo de tempo. Infinitamente misericordiosa, a providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí o darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregastes, o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecieis. Quando bastaria, em verdade, a reação mental de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia, se estivesseis em estado de tentá-la. Mercê da sábia providência, hoje aqui nos reunimos para estas singelas instruções, a que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, que o que nos competia realizar a vosso benefício foi integralmente realizado, isto é, levar hábil e pacientemente vosso estado vibratório às condições de suportardes programação nova em vossa trajetória de espíritos delinquentes, que por isso mesmo muito terão a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar em prol da reabilitação. Vossa permanência nesse departamento foi como o curso preparatório para admissão em planos onde será preciso demonstreis todo o valor e boa vontade de que sois capazes. Uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. Devereis repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver, o aprendizado da dor, a benefício de vós mesmos, de vosso progresso, de vossa felicidade futura. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que, mais bem equipados com o cabedal moral que adquirirdes entre nós, vos considerardes aptos para em uma só etapa terrena
solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveito para vossos espíritos e muito meritório. Compreendestes, certamente, que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiristes. Se mais tarde, solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão vultuoso expurgo exigiria. Seria, assim, aconselhável retardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderíeis, caso vos sentisseis verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que, vô-lo afiançamos, vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda as agruras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras, dolorosas como são elas. Como sabeis, pois o que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida. Sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cujas doutrinas a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-as, é a própria felicidade, é a glória imarcível para o seu destino infindo que afasta para um futuro remoto. Essa ciência poderíeis aprendê-la na Terra mesma, já que lá existem vários elementos, sólidos e verazes, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade, rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes e da sabedoria que lhes conferiram o título de instrutores capazes de orientar os homens para seus magníficos destinos de filhos da divindade suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador, através do amor, às criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo às operosidades em torno de tão sublime ideal o melhor dos esforços e da boa vontade que alcandoram as suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré, encontrareis o mais eminente desses respeitáveis vultos que perlustraram as sombrias plagas terrenas e sob cuja orientação agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a Terra teve capacidade de atingir, com o pensamento remontado às origens do planeta, a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a Terra e suas humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Mas há milênios que vindes reencarnando na Terra e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles haveis passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partirdes daqui sem as habilitações que lá, na terra, também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo, pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns, presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria,
que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária. Sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios, que lhes obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável, drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei, e aos quais se quiseram furtar através do suicídio, aos quais também terão de cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante si mesma. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio, muito violento, exorbitou da possibilidade de alívio através da terapêutica psíquica em vós outros aplicadas, e os quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O estágio na matéria, longo, proveitoso, será como se a desordem vibratória, por arrefecer a intensidade e ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinante parênteses, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. Como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Aqui a gente dá uma pausa, encerrando aqui então essa primeira parte, dessa declaração que foi feita pelo Teócrito, que era o diretor daquele hospital. Nós vimos aqui então várias orientações de extrema relevância sobre a questão do suicídio, do suicida, a trajetória do suicida. Falávamos então aqui sobre, inicialmente, as condições em que eles se encontram agora, depois desses 3 anos de reabilitação, já estando moralmente, já estando fluidicamente, em termos de corpo perispiritual, já reorganizado. Como foi falado, precisaria apenas do esforço mental e moral para que eles continuem então essa evolução. E nós podemos fazer então esse paralelo, como já fizemos aqui em outra oportunidade nesse mesmo estudo, fazendo uma comparação com os centros de reabilitação de dependentes químicos que nós temos hoje. Por exemplo, então inicialmente é feito aquele tratamento bastante intenso em termos de quimioterápicos, de medicações e tudo mais, para que eles possam se desintoxicar. Depois começa aquele trabalho terapêutico para trabalhar com a mente, para trabalhar com a vontade, e para trabalhar com os valores. E ali então eles começam a se engajar em outras atividades, dentro da própria instituição inicialmente, para que só depois possam retornar na convivência com a sociedade. Então essa mesma trajetória dessas pessoas que passam por todo esse drama de sofrimento inicial, devido à dependência química, devido a todos os transtornos causados junto à família e à sociedade onde eles convivem. Então eles são retirados, são tratados, depois tem esse tratamento mais sutil, não menos importante, mas mais sutil, já que trabalha a mente, as emoções, os valores, não mais fisicamente, não trabalha mais a matéria. E aí depois então eles partem para o retorno à vida social. Aqui nós vimos então essa mesma experiência vivida por esses espíritos. O que foi colocado para nós também de grande relevância é que nem todos os espíritos que passam por esse tratamento alcançam
ao mesmo tempo, essa condição de mudança de etapa. Pelo contrário, nós vimos aqui que há necessidade de espíritos que somente através de uma reencarnação compulsória, é isso que nós veremos no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do que é reencarnação compulsória, ou seja, uma reencarnação obrigatória. Não é apenas o espírito que se planeja e ele então opta, como nós vimos aqui, que esses espíritos podem então optar o tempo que eles vão reencarnar. Seja agora, após essa conclusão dessa primeira fase tão difícil que eles conseguiram alcançar, como eles podem retardar um pouco mais para que possam se fortalecer, se desenvolver e ter mais conhecimento sobre as experiências que vão viver. Porém, esses espíritos nessa condição mais grave são então conduzidos para uma reencarnação em que nela não viverão as experiências relativas às questões morais que eles negligenciaram no passado. Ou seja, eles não vão reviver aquilo que interromperam com o suicídio, porque nem para isso eles têm condições. Porque para que o espírito possa aprender alguma coisa, ele tem que estar consciente daquilo que ele faz. Porque do contrário vai ser alguma coisa automática. Então, inicialmente, essa reencarnação, ela serve para que auxilie na reorganização orgânica, fluídica e também psíquica, para que somente depois, em novas reencarnações, eles voltem a vivenciar aquelas provas que precisavam no passado. Então nós encontramos pessoas, que não são todos os casos, obviamente, mas nós vemos pessoas com graves distúrbios psíquicos, vários distúrbios orgânicos, que reencarnam em corpos com grandes limitações, com grandes deficiências, e ali então nós encontramos, na verdade, um espírito que retorna aqui ao mundo físico apenas para passar por esse processo terapêutico, ou seja, é mais uma etapa daquela fase inicial, já que ele, por si mesmo, não conseguiu se resolver. Então traz graves desordens mentais, graves desordens orgânicas, para que depois ele se reorganizando, ele então desencarne, volte ao plano espiritual e comece a replanejar o seu futuro. Então, nessa orientação que nós temos aqui, e também como foi colocado, o espírito pode, numa única encarnação, resolver todas as pendências que ele vivenciou anteriormente. Mas ele pode também fracassar e estender isso para 1 século, 2 séculos, como foi colocado para nós aqui, se ele não estiver devidamente equilibrado para suportar novamente essas provas que ele negligenciou. Então todas essas informações foi passado então nessa palestra, ou na verdade nessa orientação, que seria ali também, vamos dizer assim, uma cerimônia de formatura daquela primeira fase do tratamento que esses espíritos viveram. Então certamente dá para a gente imaginar o alívio e a alegria que eles sentiram naquele momento em que receberiam alta daquela instituição. Venceram, não tenhamos dúvida nenhuma disso, uma etapa extremamente difícil e dolorosa. Mas sabe o que acontece, Brás? A gente acaba, como eu falei para vocês, esses estudos que nós temos hoje, quando se fala, por exemplo, sobre suicídio, quando se fala sobre aborto, quando se fala sobre crimes graves, que nós lemos na literatura espírita, esses livros têm o objetivo de trazer para nós orientações que são de casos extremos, exatamente para que a gente possa sofrer o impacto da gravidade dessa situação. Mas isso tem para nós um grande valor, porque nós começamos a aplicar na nossa vida hoje numa proporção menor, numa intensidade menor, para que a gente possa aproveitar essa condição atual que nós temos, muitas vezes não perfeita, obviamente, por ser um mundo de provas e expiações, mas que nos dá condições de lidar com essas situações de um modo muito mais equilibrado. Então hoje nós podemos administrar as nossas
os desafios, administrar os nossos problemas, coisa que não acontecia, ou coisa que não acontece para aqueles que cometem esse ato nessa condição tão grave. Então a gente vai aprendendo com os extremos exatamente para lidar com aquilo que é o mais leve. Porque do contrário, nós teríamos que aprender com a dor. E essas orientações que os espíritos trazem para nós, né, olá Bela? Essas orientações que os espíritos trazem para nós têm exatamente esse objetivo. Aprendemos com as experiências dos outros. Agora, se nós não aprendermos com as experiências dos outros, aí então nós teremos que aprender com as nossas próprias, que aí serão certamente muito mais dolorosas. Né? Então, todas essas orientações são passadas para todos nós. Né? Deixa eu ver aqui. Chiquita colocou: crime contra o outro também causa deformação espiritual. Isso se o espírito, obviamente, assimilar, né, ou a culpa acabar atingindo de uma forma muito intensa. Agora, por outro lado, nós temos ali várias experiências em que o espírito é colocado também de uma forma, se não compulsória, através de um convencimento muito difícil, para que ele possa vivenciar aquilo que ele provocou. Então nós temos ali a experiência, né, Joana de Ângeles fala sobre isso, que ela coloca exatamente a melhor forma de nós entendermos o erro que nós praticamos contra o outro é nós estarmos na posição do outro. Então muitas encarnações acabam sendo então programadas trazendo elementos daquilo que o próprio indivíduo provocou no outro. Então ele vai vivenciar isso tudo. Agora, são casos, né, que simplesmente não temos como definir, porque são detalhes quase que infinitos, né, para cada espírito, para cada situação, dependendo do seu grau de entendimento, da gravidade daquilo que ele fez, das causas, motivações, né, que ele teve para poder provocar aquilo tudo. Então, certamente, a melhor pedagogia que nós temos hoje é aprendermos nos colocando do lugar do outro. Aquilo que nós causamos é aquilo que nós sofremos. Por exemplo, temos aqueles casos de pessoas que acabavam exercendo um poder ditatorial sobre outras pessoas, provocando grande sofrimento. A melhor forma de ele aprender isso é ele reencarnando numa condição de submissão diante de uma força ditadora que vai fazer com que ele sofra. Aquele que provoca miséria para outras pessoas devido à sua ganância, à sua ambição, como nós vemos hoje, né, nós podemos hoje pegar aqui na nossa mídia, na história do nosso país, e encontrar governantes, legisladores, juristas, empresários, que acabam simplesmente agredindo a sociedade para benefícios pessoais, interesses pessoais, e certamente nós podemos ver que nessa pedagogia vai fazer com que exatamente eles estejam num local onde sofrerão esse mesmo tipo de experiência. Então, quer dizer, a lei de causa e efeito está diretamente vinculado a isso. Aprendemos com os próprios erros. Então, na nossa programação, vão chegando então todos esses elementos que vão despertar a nossa consciência. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, a trajetória de Joana de Ângeles tem hora que me impressiona, né? Desde Santa Clara, todas como freira, né? Olha, Brás, quando a gente começa a conhecer um pouquinho da história de Joana de Ângeles, a gente começa a entender exatamente o que é um espírito corajoso. O que é um espírito bravo, um espírito vencedor, né? Porque, assim como Emmanuel também conta a sua trajetória, porque certamente nós não teríamos capacidade de suportar nem um décimo daquilo que ela vivenciou na condição atual em que nós estamos. Mas vamos nos fortalecendo e chegaremos, sem dúvida nenhuma, a essa mesma capacidade e iremos além. Né? Já que Jesus lembra que todos nós somos deuses, né? Que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Vamos lá então. Camilo comenta, na verdade, aquilo que foi trazido a partir dessas orientações. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo, temerosos da gravidade da falta em que incorrêramos, a qual nos sabia a alma
tão ou mais acremente de uma condenação ao patíbulo, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo, a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação porque suspirávamos, e merecedores que éramos dela, no entanto, adquiríamos o mais valioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. Continuou, porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental, que solicitava conselho franco. Aqui o interessante é que, enquanto eles ouviam essa explicação e orientação por parte de Teócrito, ao mesmo tempo era percebido de imediato a condição mental em que eles se encontravam. Ou seja, se era uma palestra em que ninguém prestava atenção, como às vezes acontece, principalmente nas instituições religiosas, em que as pessoas estão de corpo presente, mas não em espírito. Então, lá no plano espiritual, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, é percebido por todos. Então, quando ele fala que Teócrito ficou satisfeito em perceber a atitude mental, certamente ele via de uma forma muito clara o que pensavam, de que forma que essas orientações eram assimiladas por aqueles que eram os ouvintes. Continuava então Teócrito. Chegou a oportunidade de visitardes a terra, como tanto desejais. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém refletais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Advertimo-vos de que vos deixareis mal se preferirdes permanecer na terra olvidando vossos amigos dessa colônia, o aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutais. Porfiai por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados companheiros que vos servirão. Se voltardes a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boa mente à direção maternal de vossa augusta protetora, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para o qual subireis, não para desfrutar alegrias e venturas, a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios do progresso que cumpre atinjais. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância, assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões, que muito de perto vos interessarão, pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusões
quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo, aqui só fazendo aquele paralelo, que foi aquele que desejava ardentemente, né, rever a família, e aí então se deparou com uma realidade absolutamente perturbadora. Lembram-se, né, aquela que se encontrava no cais, a filha se prostituindo, a esposa, né, induzindo a filha a esse tipo de comportamento, o filho que se encontrava preso pelo crime que praticou, e enquanto Jerônimo, que havia insistido para ter esse direito de fazer essa visita, os demais ficavam no hospital assistindo à distância cada um dos passos que ele dava, e depois a gravidade da situação, fazendo com que ele, Jerônimo, após o retorno ao hospital, fosse então isolado desse grupo, já que se encontrava num estado de intenso desequilíbrio, intenso e profundo desequilíbrio. Então aqui nesse caso eles estão recebendo esse convite para fazer essas visitações. Né? Sim, muito triste. Ele então recebe esse convite para fazer essa visita. E nessa visita então, né, já é chamado a atenção para que eles não queiram ficar por perto, junto à família, mas que eles retornem ao hospital. Já que nós percebemos então que essa é uma possibilidade que pode ocorrer. O espírito muitas vezes, como aconteceu com André Luiz, que visitando a família se encontrou aquela mudança, né, na sua estrutura familiar, nas relações afetivas e tudo mais da esposa, né, na relação afetiva da esposa que havia se casado novamente, ele poderia continuar naquele local, se tornando na verdade ali um espírito obsessor. Mas então de imediato ele foi, né, convencido pelos companheiros espirituais a retornar para a colônia e se distanciar daquela realidade. Então isso pode acontecer sim. O espírito então se aproxima para fazer uma visita, encontra uma situação que para ele é muito perturbadora, e aí então ele deseja ficar por perto, entre aspas, para ajudar, para poder orientar, para poder vigiar. O que na verdade ele acaba trazendo muito mais transtornos do que auxílio. Então aqui é essa orientação fundamental, né? E de imediato, o que é passado para nós aqui também é que é passado também a indicação para que eles visitem, né, esses departamentos do hospital, para que todos eles então tenham conhecimento da gravidade de cada um dos casos que vão se apresentando. Então eles vão conhecendo o isolamento, que foi para onde foi Jerônimo, manicômio, dá para a gente ter uma ideia dos espíritos que ali se encontram, né? Se nós achamos que os nossos manicômios aqui no mundo físico são referências para esses estados lamentáveis, né, de perturbações mentais que esses espíritos, que esses pacientes podem apresentar, esse manicômio do mundo espiritual numa colônia de suicidas, dá para a gente ter uma ideia do que existe, né, de grande perturbação. Continua aqui para nós. Há muitos anos já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram olvidados, já foram esquecidos, por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante, para se terem desinteressado pela sorte do ingrato, que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Aqui é muito interessante essa colocação. Ele lembra então que muitos deles, no caso Camilo, por exemplo, 3 anos de atendimento lá no hospital, mais aquele período em que ficou aguardando, né, no chamado Vale dos Suicidas, então poderia somar ali alguns poucos anos. Mas nós temos ali espíritos que participaram desse grupo de pacientes que estavam há muito mais tempo. Então sofreram durante anos naquele ambiente, depois foram para o tratamento nesse período de 3 anos e tudo mais. E o que chama a atenção aqui, Teócrito, é que enquanto eles estão vivendo, cheguei até a comentar sobre isso na sexta-feira fazendo o estudo lá do nosso livro Juventude Interrompida, que nós tivemos ali a oportunidade de ver uma jovem que havia desencarnado devido a
a bulimia e anorexia que ela acabou praticando para poder ficar magra e tudo mais, desencarnou precocemente e foi para o plano espiritual. Nessa segunda carta, que eu cheguei a comentar sobre isso, é que o interessante é que do plano espiritual ela contava um pouco da história da família dela, e não da história dela. Coisa que nós pouco encontramos na literatura espírita, porque geralmente esses livros falam da trajetória do espírito no plano espiritual. Mas nós nos esquecemos da trajetória da família enquanto esse espírito desencarnou. Então nós vemos assim, André Luiz, por exemplo, ficou durante todo aquele tempo lá no plano, no umbral, quase 8 anos, depois todo aquele período de reabilitação lá em Nosso Lar. Enquanto ele passava por esses 8 anos, enquanto ele passava por essa reabilitação, a família dele estava vivendo esses 8 anos. E a família dele estava vivendo como? A vida segue. A esposa se casou com outra pessoa, os filhos cresceram, estudavam, trabalhavam. E aqui é exatamente o que ele comenta, porque enquanto o espírito passa por esse sofrimento, a família continua. Até chegar o momento em que, pelo fato de um espírito, como no caso de um suicida, ter provocado tanta dor, tanto sofrimento pela escolha que fez, a família segue em frente e vai tentando esquecer todo aquele episódio negativo, todas aquelas experiências dolorosas. E é então o que está chamando a atenção aqui Teócrito, é que quando eles voltarem então para fazer essa visita, eles mal serão lembrados pelos seus familiares. Muitas vezes não apenas pelo tempo, eles não querem mais pensar naquela pessoa. E aí então eles vão se sentir profundamente rejeitados. E isso acontece bastante também no plano espiritual, quando se fala sobre casais que se separam devido à questão da desencarnação. Principalmente quando não tinha uma relação muito amistosa, uma relação muito feliz. Um dos dois ali acabou desencarnando, o outro seguiu a vida dele, não pensa mais, se envolve efetivamente, todas aquelas lembranças do passado vão ficando cada vez mais sepultadas, enterradas, com cada vez mais profundidade, até que chega uma hora que nem se pensa mais. E aí então o espírito volta. Eu quero visitar a minha esposa, ou o meu marido, porque é assim que ela chama, porque ela ainda se sente casada, porque o tempo que ela passou naquele estado de perturbação, na mente dela, a vida dela ficou congelada. Então de repente ela volta achando que tem o direito, como aconteceu com André Luiz. Eu quero ver a minha esposa, já não é sua esposa há muito tempo. Eu quero ver meu marido, seu marido também já foi há muito tempo. E isso para os casos em que havia uma relação que não era muito feliz, que não era muito saudável. Agora para aqueles casais, obviamente, que construíram aquele amor verdadeiro, a saudade permanece. E ambos se sentem assim, né, naquela distância, não vem a hora de se reencontrarem e tudo mais. O que são casos raros. Enfim, vemos aqui então uma situação extremamente curiosa. A André colocou, né, foi muito interessante, né, porque podemos avaliar todo o resultado de uma educação com falhas muito sérias, né, daquilo que nós conversamos sobre a jovem, né, porque ela na verdade praticou aquele ato muito mais por ser mimada pela mãe, né, que deu uma educação equivocada, e a resistência do pai. Então naquela carta ela contava um pouquinho daquilo que ela viveu junto com a família dela, coisa que é raro de nós encontrarmos. Porque sempre vemos assim, o espírito desencarnou, para onde ele foi, o que ele fez, o que aconteceu. Enquanto tudo isso que ele foi vivendo, a família foi vivendo o seu dia a dia. Um dia depois do outro. Então aqui, né, é uma preparação que nós estamos tendo para ver então que o espírito vai voltar para rever os seus familiares, só que já estão então sendo prevenidos para a decepção que porventura podem encontrar. Deixa eu ver aqui. É sempre um tabu, né, Tico? Vai ser difícil de se livrar disso ainda, né? Casamento é casamentos, né? Exatamente, né, Regina? Junta ali, né, as intenções, junta ali as ideias, existe aquele
pacto, aquele compromisso entre todos eles, né, dentro desse campo mental. Então por isso que a gente lembra sempre, né, que o casamento, quando ele vai para a cerimônia, quando ele vai para um cartório, na verdade é apenas uma ratificação daquilo que mentalmente e afetivamente já se realizou. É apenas uma questão de formalização dentro dos padrões humanos. Né? Vamos em frente então. Tá, só lendo de novo aqui para a gente poder reforçar, né? Há muitos anos já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante, para se terem desinteressado pela sorte do ingrato, que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus, empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorais. Agora hei de repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspirações. Né? Então a gente viu aqui que nessa passagem daria para a gente poder trazer aqui, fazer outros tantos estudos só falando sobre isso. Só falando dos caminhos que cada grupo, aquele grupo que desencarnou, ou aquele indivíduo que desencarnou, e aqueles que ficaram aqui no mundo físico. Como eles viveram suas vidas. E depois, como o espírito lidou com essas mudanças. Porque o que se espera, como eu comentei com vocês, é aquele congelamento. Aquela ideia de que até que a morte os separe, quando o espírito se depara vivo, a morte não separa, pelo menos na mente dele. Então, quantas vezes nós vamos encontrar no plano espiritual espíritos que se juntam depois de terem vivido uma relação familiar aqui no mundo físico, em que um deles ainda se acha como sendo a autoridade dentro da família. E não percebem que todos são independentes e que somente ele continuou mantendo aquela ideia. Para fazer uma comparação bastante simples disso tudo, né, já que nós utilizamos também aquela ideia dos centros de reabilitação de dependentes químicos para podermos falar das etapas, né, de reabilitação que eles passam, nós podemos fazer um paralelo também com relação aos presidiários, em que o indivíduo comete um crime, a sua relação familiar não era lá saudável, e aí então depois de passarem, né, de cometerem um crime e passarem tanto tempo presos, reclusos, a esposa ou o marido começam a viver ali uma nova realidade. E aí então a pessoa recebe ali a sua liberdade e quer voltar para casa como se nada tivesse acontecido. E aí então vem a revolta, né? Nós vemos muito isso em filmes, novelas, né, que falam desses assuntos. Já que a realidade mesmo, o dia a dia, isso não é explorado, né, ou não é, pelo menos, demonstrado, né, por documentários, por reportagens e tal. Mas esse mesmo exemplo, né, em que, por exemplo, aquele que é criminoso volta e encontra a mulher se relacionando, a esposa, se relacionando com outra pessoa, geralmente ele quer vingança, porque o seu orgulho está ferido, porque a família pertence a ele, porque os filhos estão rejeitando. Essa mesma situação também acontece no plano espiritual. O espírito fica naquela situação em que ele congela a sua vida junto à família, e depois, quando ele retoma a lucidez, ele quer continuar de onde ele parou, sem se dar conta que tudo se movimentou enquanto ele se encontrava preso. Né? Então, algo bastante doloroso. Não, sim, Brás. Nós temos ali criminosos, né, que fazem buscam essa vingança, atingindo os filhos, atingindo
os cônjuges, né, a esposa, o marido, o companheiro, enfim. Nós temos várias situações assim. E essa realidade que nós temos também acontece no plano espiritual, em que o espírito se torna um obsessor obstinado, tentando atingir ali um dos cônjuges, exatamente porque ele se encontra, ele se vê como injustiçado. Então isso traz para nós uma ideia, né, de tudo aquilo que foi colocado agora nessa parte final, para que eles possam se preparar para aquilo que eles vão encontrar. E como foi dito em cima, Jerônimo não estava preparado para isso, mas eles agora estão. Continuando. Na manhã seguinte, mudamos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição, engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos víamos ligados. Chegavam-lhe pavilhão indiano ou ainda mansão das rosas. Todavia, as névoas amortalhavam-as de nostálgias também a este recanto plácido, envolvendo-o em seu eterno sudário branco. Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo. João de Azevedo confessava-se muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que irmão Teócrito aconselhasse, para que pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo, voltando às lides literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Ou seja, né, aqui então Camilo já começava a planejar o seu futuro literário, procurando ali um médium, tendo ali as suas histórias para contar e tudo mais, né? Para quem lê muito livros espíritas, a gente passa por essa ideia, né? Quando eu chegar no plano espiritual, eu já vou começar a procurar um médium porque eu quero contar tudo que a gente chegar lá. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa, né? Vou escolher aqui, deixa eu ver, vou pegar você, Andréia, deixa eu ver aqui, vai ser minha médium, pronto. Aí a gente começa então a escrever. Aí chega no plano espiritual, nada disso, você vai fazer outras coisas que tem mais coisa importante para fazer. E a gente cai naquela triste decepção, né? Vamos lá. Então, estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árduas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinho, o carinhoso acolhimento recebidos daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobria de dores de os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Mário Sobral era o único que se não iludia, pois falou-nos, presenciando nossa satisfação, nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. Disse ele então, Mário Sobral: que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente, prenunciando-me represárias. Não é possível que meu procedimento com minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido a leis cujos umbrais começam a se descerrar para meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sei-lo-ei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo, há algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas,
Às vezes procuro-as, confuso, pois deixo de senti-las comigo. E de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina, abatida sobre o canapé, estorcendo-lhe sob o fragor das bofetadas com que lhe torturei o rosto, a estertorar entre minhas mãos assassinas que lá estão, separadas de meus punhos, estrangulando-a. Oh, meu Deus, que representará semelhante à normalidade? Que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo amigo? Dá-me sua opinião valiosa. Aqui então, a gente começa a ver que esse espírito, o nosso amigo Mário Sobral, ele começa então a sofrer os efeitos, porque o crime que ele cometeu não foi apenas algo que afetou a ele próprio. Cometeu um assassino antes. Então esse assassinato que foi praticado fez com que ele se comprometesse com outros espíritos também. E aí então ele sentia, olha que curioso, ele sentia as mãos dele desaparecer, porque pelo fato dele ter estrangulado e agredido, a esposa. Então outros espíritos também são vistos assim. Eles sentem tamanha culpa por aquilo que eles fizeram, que começa então a afetar o seu perispírito. Bom dia, Miriam. Então o que nós temos aqui é exatamente essa preparação que ele começa a ver. E pergunta para Camilo então sobre a opinião. E ele diz: devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo, os remorsos que te inquietam a consciência, pois afinal de contas não deixaste de amar aquela pobre mulher. Por que não te aconselhas com o irmão Teócrito? Já o fiz, Camilo, já o fiz. E então, o que te disse ele? Aconselhou-me a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que suplique assistência. A resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me à oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática, em súplicas a Maria para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o futuro, pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser este no momento. Pois faze-o. Se ele a isso te aconselhou, é que somente daí virá o que necessitas. Tenho feito, Camilo, tenho feito, insistiu, excitado e sofredor. Mas quanto mais o tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina, e a fim de reavê-las, honradas e redimidas da mácula infamante, precisarei padecer o martírio de uma existência terrena destituído delas, a fim de aprender no sacrifício as torturas inimagináveis daí consequentes, na vergonha da anormalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, a advertir-nos de que somente deveremos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher, e portanto frágil, e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, é acima de tudo criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro, como eu também sou, como tu, Camilo amigo, e toda a humanidade. Esse pai, que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede contas da vida que eu tirei.
bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo ninguém poderia arrebatar a Eulina. A ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver, e por isso matei-a. Eu matei Eulina. E agora ouço repercutir, nos recôncavos mais afastados do meu espírito impregnado de remorsos, a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ó Camilo, Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso e justiceiro. E agora, as lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teócrito com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Muito bem, pessoal, parando por aqui então o nosso estudo de hoje. O próximo trecho que nós vamos aqui avançar vai falar exatamente sobre a visita. Então aqui Carlos e Roberto de Canaleiras prontificaram-se a acompanhar-nos a visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Então nós vamos continuar aqui a partir da visita, já concluindo então esse trecho. Vimos aqui também uma lição importante que atinge não apenas aos suicidas, como foi o caso aqui do Mário Sobral, mas criminosos de um modo geral. Comentei com vocês de uma psicografia de um espírito que era um político, daquelas psicografias que eu trouxe para vocês, que eu já trouxe para vocês em outras oportunidades, e ali nós tínhamos um político que falava que ele não via as mãos dele, porque ele havia utilizado as mãos, a caneta, para assinar documentos que favoreciam atos de corrupção em benefício dele. E aí então no plano espiritual, tomado pelo remorso, ele não sentia mais as mãos. Então vemos ali várias outras situações que provocam esse mesmo efeito sobre esses espíritos. Mas vamos lá. Concluindo por aqui então esse nosso trabalho de hoje,